E aí pessoal, sejam todos bem-vindos para esta aula, onde vamos dar continuidade à resolução deste nosso exame da UEM 2019. Agora vamos resolver esta segunda página, não é? Vamos resolver esta segunda página desse nosso exame. Caso não tenha visto a primeira página, a resolução da primeira página, que foi dividida em duas partes, os dois vídeos, os links estarão aí na descrição abaixo. Então, nesta aula, vamos dar continuidade, começando por resolver o exercício número 15, não é? Vamos resolver o exercício número 15. Ele diz para nós considerar o sistema linear, não é? Esse sistema linear, segundo o parâmetro lambda, a afirmação verdadeira é. Então, é para verificarmos quais das afirmações verdadeiras nesse sistema linear. Bem, temos esse sistema em que eles pedem para nós calcularmos segundo o parâmetro a afirmação verdadeira. Eu vejo ali nas opções lambda 2 e lambda menos 2. Então, eu vou calcular ou observar o comportamento desse meu sistema para dois casos, não é? Para dois casos. Para o caso de lambda igual a 2 e para o caso de lambda igual a menos 2, ver qual é o comportamento deste meu sistema. Então, eu vou primeiro analisar para lambda igual a 2, não é? Vou analisar para este caso primeiro. Então, como é que fica? No lugar de lambda, vou colocar 2, vai ficar 2x mais 2y igual a 4 mais 2, não é? Que é lambda 6, fica 2x mais 2y igual a menos 2. Pessoal, quando o sistema está assim, estão a perceber que é o mesmo resultado, elas são os mesmos coeficientes para essa equação de cima e para essa equação de baixo. Tem os mesmos coeficientes, significa que esse teu sistema não tem solução, porque se você for a substituir, não é, digamos o x, não é, colocar aqui os elementos de substituição, vou colocar aqui, vai simplificar esse menos 2 com esse 2 de y. Então significa o quê? Significa que para lambda igual a 2, se quiser podem calcular, não pode dizer método de Cramer, método de adição ordenada ou método de substituição, irão perceber que esse sistema não tem solução. Mas é só você analisar os coeficientes, ver que são iguais aqui em cima e aqui embaixo, então não tem solução. Significa o que? Significa que para lambda igual a 2, não é? Não tem solução. Não tem solução. Vamos lá observar para o último caso, quando lambda igual a menos 2. Vamos observar para o lambda igual a menos 2, não é? Quando lambda igual a menos 2, eu acho que vai se verificar a mesma coisa. Tu terás coeficientes iguais, mas vamos lá. Nós provarmos que também não tem solução, não só estará a falar que também não terá solução. Vamos lá provar isso que não terá solução. Ela tem que fazer o quê? No lugar de lambda ele tem que colocar menos 2, não é? Tem que colocar menos 2, não é? Como é que fica? Vai ficar menos 2x mais 2y igual a 4, não é? 4 lambda menos 2 vai ficar o quê? Vai ficar 4 menos 2, não é? 4 menos 2 vai ficar 2x menos 2y igual a menos 2. Ok, pessoal, já substitui, fiz a substituição para lambda igual a menos 2. Continuando, fico com menos 2x mais 2y igual a 2x menos 2y igual a menos 2. Também consigo observar uma coisa aqui. O que é, pessoal? Vamos observar o seguinte. Estão a ver que esses coeficientes aqui estão a ser simétricos, pessoal. Estão a ser coeficientes simétricos. Quando o sistema está assim, também significa que não tem solução. Esse sistema não vai ter solução. Para provar isso, tu pode multiplicar aqui por menos 1. Só para vos mostrar que vai ser a mesma coisa. Multiplicando aí por menos 1, tu terás a mesma coisa que tens lá em cima. Exatamente aquilo que tens lá em cima. Como? Está aqui. Escrevendo já. Menos 2x mais 2y é igual a 2. Aqui vai ser menos 2x, porque multipliquei por menos 1, mais 2y igual a menos... menos com menos dá mais, vai ficar igual a 2. Então, conseguem perceber que a mesma equação, ou a equação que eu tenho em cima, é a mesma equação que eu tenho embaixo. Então, significa que para, não é?
posso escrever aqui embaixo ou não, ali em cima, para a lâmpada igual a menos 2. O sistema não tem solução. Não tem solução. Para a lâmpada igual a 2 e para a lâmpada igual a menos 2, esse sistema não tem solução. Vamos lá ver a afirmação que diz uma dessas coisas, ou diz pelo menos uma dessas coisas. A linha A, se lâmpada igual a 2, o sistema tem uma e única solução, está errado. A linha B, se lâmpada igual a menos 2, o sistema não tem solução. Está certo, é a opção B do exame. Ok, pessoal, vamos agora resolver o exercício número 16 do exame, que diz o seguinte, não é? Para que o produto da matriz A, temos essa nossa matriz por vetor, não é? Com este vetor seja igual ao vetor, os números x e y devem ser iguais suficientemente aos valores. Então aqui eu vou retirar os dados do meu exercício. Sempre procurem retirar os dados. Então eles dizem, não é? Aqui temos exercício número 16, não é? Para que o produto da matriz A, temos essa matriz A, por vetor seja igual, não é? Multiplicando por esse vetor, vamos chamar esse vetor de vetor V, não é? Com esse vetor V, para que o produto da matriz A com esse vetor aqui seja igual a esse outro vetor aqui. Esse outro vetor podemos chamar de K, não é? Vetor K. Os nomes não são muito importantes, pessoal. Então, não é? Para que o produto da matriz A por vetor B, o produto da matriz A, não é? A vezes o vetor, não é? Seja igual a esse outro vetor, os números x e y devem ser iguais suficientemente aos valores. Ok? Tenho aqui os dados, não é? A minha matriz A, o meu vetor V e o meu vetor K. Ele diz apenas calcularmos os valores de x e y para que haja essa igualdade. Então, eu vou fazer o quê? Vou substituir os meus valores da minha matriz A. Como é que fica? A, já tenho ali os dados, não é? Nós sabemos que isto aqui, precisamos de entender o seguinte. Essas matrizes, não é? São denominadas por linhas e colunas. Tem linhas e colunas. Então, essa minha matriz A tem quantas linhas? Tem 2 linhas. Tem 1 e 2 linhas. E tem 1, 2 colunas. É uma matriz, não é? A 2 vezes 2. 2 linhas e 2 colunas. Então, vou passar aqui esses valores da minha matriz aqui para poder resolver. Como é que fica? Fica 1, 0, 3, 4. Ok? Eu tenho aqui os dados, não é? Eles pedem para nós calcularmos esses valores de x e y para que haja essa igualdade, que é a matriz A vezes o vetor V igual ao vetor K, não é? Então, eu vou resolver, não é? Eu tenho que passar os dados da minha matriz, que aqui percebam que as matrizes de vetores são formadas por linhas e colunas. Aqui é uma linha, aqui 2 linhas, então significa que essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas. Então, vou passar essa minha matriz aqui, para aqui, que é 1, 0, 3, 4, vezes o vetor, não é? Vezes o vetor x mais 2, y, igual a esse outro vetor aqui. Esse outro vetor, 3x menos y mais 3. Então, eu tenho aqui esse meu produto dessa matriz com esse vetor. Então, pessoal, como é que eu faço para multiplicar ou para resolver isso aqui? Se não conseguirem ou se não perceberem como é que eu faço a multiplicação de um vetor com outro, ou de uma matriz com um outro vetor, é muito simples. Tu, para multiplicar, tens que fazer o seguinte. Podes fazer o seguinte aqui no rascunho. Essa matriz, coloca essa matriz aqui e coloca esse vetor aqui em cima. Depois faz isso para determinar quantas linhas e colunas terá teu vetor. Então, teu vetor terá uma coluna e 2 linhas. A multiplicação de essa matriz com esse vetor vai resultar com uma nova, não é? Um novo vetor, não é? Que terá o quê? Que terá 2 linhas e uma coluna. Então, este teu valor daqui multiplica com este
este multiplica com este daqui vai multiplicar com 0 e este y aqui vai multiplicar com 4. É assim que tu resolves esse tipo de situação, quando te referes a multiplicar uma matriz com um vetor ou um vetor a multiplicar com um outro vetor. Então, como é que fica? X mais 2 vezes 1, quando é que dá? Dá x mais 2. 3 vezes y, quando é que dá? Dá 3y. Então, tudo aqui será o quê? Tudo, não é? Tudo será o quê? X mais 2 vezes 1 dá x mais 2, não é? 3 vezes y dá mais 3y. Então, vamos multiplicar aqui embaixo. X mais 2 vezes 0 dá 0. 4, não é? 4 vezes y. 4 vezes y dá quanto? Dá 4y. Então, eu já multipliquei essa matriz com esse vetor. Então, esse vetor aqui é só voltar a copiar 3x menos y, que é y mais 3. Então, estamos a dizer que este vetor aqui é igual a este vetor. Quando é que há igualdade de vetores? Há igualdade de vetores, não é? Quando os elementos são iguais, não é? Quando os elementos são iguais. Então, este de cima tem que ser igual a este aqui e este de baixo tem que ser igual a este aqui. Então, posso colocar até isso no sistema. Posso dizer x mais 2 mais 3y igual a 3, não é? Aqui é 3 menos y, aqui é 3 menos y e tenho, não é? 4y é igual a y mais 3. Fica 4y é igual a y mais 3. É isso que diz, quando dois vetores são iguais, é dizer isso aí. É dizer que este elemento tem que ser igual a este aqui e este aqui de baixo tem que ser igual a este aqui. É isso que chama-se igualdade de vetores. Então aqui que pretendem ou pedem para eu calcular y e x. Então aqui nesse sistema aqui que ficou um sistema, é mais fácil eu calcular o valor de aqui primeiro. É mais fácil eu calcular o valor de y aqui primeiro. Não posso passar esse y para aqui. Como é que fica, não é? Fica 4y menos y igual a 3 aqui. Vou fechar porque não estou a calcular aí primeiro. Então, isto aqui fica igual, não é? Fica igual aqui. Vou fechar 4y menos y. Quando é que dá? Dá 3y. Então, fica y igual 3, não é? E vou passar esse 3 para aqui. Então, fica y dividido por 3. 3 dividido por 3. Então, fica esse. Fecho aqui embaixo. Y é igual a 1. Então, y é igual a 1. Então, é só eu relevar esse valor de 1 e colocar aqui nessa minha equação acima. Como é que fica? É x mais 2 mais 3 vezes 1 igual a 3x menos 1. Aqui vou fechar porque já calculei aí embaixo. Então, aqui, como é que fica? Eu terei, então, continuação da resolução. Terei 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5. Então, 5 vou passar para aqui. Então, esse 3x vou passar para aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser x menos 3x igual. Aqui eu tive 3 mais 2 dá 5. Então, fica menos 1 menos 5, não é? Fechar. Então, vou continuar a resolver cá embaixo. Então, terei o quê? X menos 3x dá menos 2x igual a menos 1 menos 6. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Fica menos 6. Então, x aqui é igual a x é menos 6 dividido por menos 2. Então, esse menos, tira com esse menos, aliás, fica 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, y é igual a 1. Logo, a solução dos valores, os valores é 3 e 1. Então, 3 e 1 é a solução desse nosso exercício. 3 e 1. Então, eu verificar no exame qual é a opção. A opção que diz 3 e 1 é a opção E. É a opção E do nosso exame.
Ok, temos aqui o exercício número 17, pessoal, que temos essa nossa equação quadrática, não é? Eles pedem para nós resolvermos esta equação quadrática, que é calcular x1, x2. Nós temos aquela maneira tradicional, que é calcular delta, depois calcular x1, x2. Não é? Eu já retirei aqui os meus coeficientes A, B e C. Mas aquela forma de calcular, usar a forma resolvente, pode ser um processo um bocadinho longo. Então, eu posso usar o quê? Soma e produto das raízes. Eu posso dizer o quê? Nós sabemos que o quê? Que soma é igual a menos B sobre A. Eu posso calcular soma e produto desta minha equação. Soma é igual a menos B sobre A. Então, eu vou substituir. Aqui na minha equação quadrática, o valor de B é 6. Não, vai ser 6 sobre 9, não é? Que é o valor de A. Então é menos 6 sobre 9. Aqui eu posso dividir esta minha fração por 3 no numerador e no denominador. Então 6 dividido por 3 aqui é igual. 6 dividido por 3 dá 2, não é? Dá menos, tem menos. Ele fica menos 2 sobre 9 dividido por 3 dá 3. Então soma é igual a menos 2 sobre 3. Então vamos calcular também o produto. Produto é igual a C sobre A, produto é igual a C sobre A. Então C é 1 e A é 9. Então produto é igual a 9. Então, o que significa isso? Eu vou te dizer, ou sei que soma é igual a x1 mais x2 e produto é igual a x1 vezes x2. Então, eu tenho que fazer o quê? Já calculei soma e produto. Então, eu posso dizer o que aqui? Eu tenho que arranjar ou achar dois números que, se eu adicionar, eu fizer adição, vai ser igual a menos 2 sobre 3. E esses mesmos números, eu multiplicar, vai ser igual a 1 sobre 9. Não vai ser igual a 1 sobre 9. Então, esses números aqui eu tenho que pensar, não? Eu tenho que pensar quais são os números, ou o número que, se eu multiplicar aqui, se eu adicionar aqui, vai dar menos 2 sobre 3, e se eu multiplicar aqui, vai dar 1 sobre 9. Então, caso você não tenha esses números em mente, pode andar a recorrer ao exame. No exame aqui aparece menos 1 sobre 3, que é um valor provável. Então, eu só colocar menos 1 sobre 3 aqui como x1 e colocar menos 1 sobre 3 aqui como x2. E também colocar aqui a multiplicar com o mesmo número. E consigo ver que satisfaz esta minha condição. Menos 1 sobre 3 mais menos 1 sobre 3 vai dar menos 1 sobre 2. Então, confere. Menos 1 sobre 3 vezes menos 1 sobre 3, menos com menos dá mais. Então, fica 3 vezes 3 que dá 9, fica 1 sobre 9. Então, tá certo. Significa que este é x1 e este é x2. Que x1 e x2 vai ter o mesmo valor. Então, vou dizer x1 é igual a x2, porque dá o mesmo valor, que é igual a menos 1 sobre 3. Então, eu tenho que verificar isso no meu exame para perceber qual é a afirmação correta. É a alternativa B, não é? x1 igual a menos 1 sobre 3 ou x2 igual a menos 1 sobre 3. Ok, pessoal, temos agora o número 18, não é? Que diz o seguinte: resolvendo, não é? Essa nossa equação modular. Temos essa nossa equação modular aqui, pessoal. Vocês não precisam de resolver nada. Prestem muita atenção, pessoal. Não existe resultado do módulo negativo. Sempre que eu, por exemplo, tiver módulo de x igual a k, não é? Esse resultado k. Então, este k, preste muita atenção, esse k tem uma condição que sempre tem que ser maior ou igual a zero. Não existe resultado de um módulo negativo. Então, aqui eu estou a perceber que essa minha equação dá um valor negativo. Quando o módulo, essa equação de modular é igual a um valor negativo, significa que não tem solução. Então, a afirmativa correta para essa nossa equação é solução x pertence ao conjunto vazio, que é a opção E do exame. Ok, pessoal, vamos agora resolver o exercício número 19, não é? Que temos esse nosso polinômio px e pedem para nós calcularmos os zeros desse polinômio. Ok, pessoal, então esse polinômio aqui que tenho aí é para nós calcularmos os zeros deste polinômio. A forma mais prática, não é? A única forma é calcular delta x1 x2, porque é um polinômio que contém uma equação
quadrática, não é? Então vou igualar a zero essa equação. Vou dizer x ao quadrado mais 2ax menos 4 igual a zero. Então agora eu posso retirar os valores, os coeficientes de A, B e C, não é? Então, coeficiente de A é 1 aqui, não é? B é esse 2A, então B é igual a 2A. C é esse termo dependente que é igual a menos 4. Então vamos calcular delta primeiro para nós resolvermos os zeros. O que é x1, x2? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, não é? Então delta aqui é igual. Valor de b é 2a, então fica 2a ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente de a que é 1 vezes o coeficiente de c que é menos 4. Então, 4 vezes menos 4, esse menos com menos vai dar mais, não fica mais 16, não é? E aqui fica 2 elevado a 2, fica 4, a ao quadrado fica a ao quadrado, mais aqui já vimos que é 16, não é? Sim, dá 16. Então, nós temos aí, não é? Temos o delta que nós resolvemos e agora, portanto, podemos partir para calcular os zeros, que é x1 ou x2, que é menos b mais ou menos raiz quadrática do delta dividido por 2 vezes o a. Então eu vou igualar aqui. Valor de b. Então eu vou igualar aqui. Valor de b. Este aqui, não é? Valor de b é 2a. Valor de b é 2a. Não terei que é menos 2a mais ou menos raiz quadrática do delta. Delta é 4a ao quadrado mais 16, não é? Mais 16 tudo dentro da raiz, dividido por 2 vezes a. Valor de a é 1, então fica 2 vezes 1. Então, continuando, fica x1 ou x2 é igual. Então, aqui eu direi que é menos 2a mais ou menos raiz quadrática. Aqui estão a ver, pessoal, o que eu posso fazer é colocar em evidência aqui o 4, não é? Como? Percebo. Aqui tem 4, né? Vou tirar o 4 para cá fora, vai ficar a ao quadrado mais... Então, para eu ter 4, para eu ter 16 aqui, estou a tirar o 4, tem que ter o quê? 4, não é? Para ser 4 vezes 4, ter 16. Fechar o parênteses, depois tudo sobre... Tudo dentro da raiz quadrática, não é? Então, aí embaixo, quando é que temos? Aqui embaixo temos 2. Muito certo, não é? Muito certo. Então, aqui, podemos aqui dizer esse nosso x2 é igual a... Então, eu posso resolver só essa parte aqui, não é? Dizer raiz quadrática de 4 que é igual. Raiz quadrática de 4 é 2. Então, esse 2, não é? Esse 2 aqui vai sair da raiz, porque estou a resolver raiz quadrática de 4 que dá 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2a mais ou menos 2 vezes raiz quadrática de quê? De a ao quadrado mais 4, fechar parênteses, tudo dentro da raiz quadrática dividido por 2. Então, posso continuar a dizer o quê? x1 ou x2 é igual. Então, estão a conseguir ver que eu posso colocar já em evidência esse 2 para simplificar com esse 2 denominador. Como? Perceba, vai ficar 2 aqui fora, menos a mais ou menos raiz quadrática de a ao quadrado mais 4, não é? Mais 4, tudo dentro da raiz quadrática, não é? Aqui eu tenho que colocar tudo isso aqui sobre... Vou colocar sobre parênteses retos, não é? Só para respeitar essa regra de parênteses, não é? Eu estou a colocar esse 2 em evidência, porque aqui tinha o 2, aqui também tenho o 2. Estou a passar o 2 para fora, colocar em evidência, chama-se colocar em evidência. Então, tudo dividido por 2. Agora sim eu posso simplificar este 2 com este 2 daí do numerador. Então, eu terei o quê? Terei x1, que é x1 ou x2, que são os zeros desse meu polinômio. Como é que fica agora? Agora vai ficar menos a mais ou menos raiz de a ao quadrado mais 4, fechar tudo sobre raiz quadrática. Então, esses são os zeros
desse meu polinômio. Mas aqui no exame, a única alternativa próxima disso, não tem nenhuma alternativa correta, exatamente correta, mas tem uma alternativa próxima disso, que em caso não é, de não tiver a opção correta, porque aqui, se forem a ver no E, falta mais 4, não é, para termos esta nossa solução. Aqui na alternativa D, falta esse menos daqui de A, então está errado. Então a única alternativa próxima disso, vamos supor que eles esqueceram de colocar 4, então é a alternativa E do exame, é a alternativa E do exame. O EM às vezes tem esse problema de não ter alternativa exata, então só podemos colocar a alternativa mais próxima do nosso exercício, ou da solução do nosso exercício, que é a alternativa E. Ok, pessoal, vamos dar continuidade e agora vamos resolver o exercício 20, não é? Que diz para nós resolver esta nossa inequação quadrática que temos aí. Ok, pessoal, agora temos esta nossa inequação quadrática. Então, primeiro, para nós conseguirmos calcular as raízes dessa nossa inequação quadrática, devemos primeiro transformar em uma equação quadrática, não é? Então, terei 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Ok, muito certo. Então, aqui eu preciso calcular x1 e x2 para eu conseguir resolver esta equação. Então, vou tirar aqui valores de A, que é igual a 2, valores de B, que é igual a menos 1, e valores de C, que é igual a menos 1. Aqui, eu como já disse anteriormente, quando estávamos no exercício número 17, existe aquela forma de eu calcular resolvendo delta x1, x2. Para quem não conhece segredos ou fórmulas de resolver uma equação quadrática rapidamente, pode resolver usando delta e forma resolvente, mas eu não aconselho isso no exame porque pode levar muito tempo, enquanto existem formas ou maneiras mais eficazes. Para quem não sabe como resolver equações quadráticas muito rapidamente no exame, sem precisar de passar pelas formas de delta, x1, x2, clica aí na descrição, aí embaixo, vou disponibilizar uma aula somente a explicar como resolver equações quadráticas e achar raízes rapidamente. Então, por exemplo, essa é a minha equação quadrática aqui. Eu não preciso de nada, dar muitas voltas de ter x1, x2, eu só dizer o quê? x1 aqui, para mim, analisando essa equação, vou dizer que x1 é igual a 1 ou x2 é igual a menos 1 sobre 2. Então, como que eu consegui observar isso? Existem formas de se calcular ou de você extrair esses dados só olhando para a equação. Então, olhando para a equação, consigo perceber que x1 vai ser igual a 1 ou x2 vai ser igual a menos 1 sobre 2. Se não percebeu como que nós achamos esses valores ou essas raízes, clica aí embaixo na descrição do vídeo. Tem uma aula específica sobre como resolver equações quadráticas sem precisar de calcular forma resolvente. Então, eu já achei as minhas raízes, que é x1 igual a 1 ou x2 igual a menos 1 sobre 2. Então, o próximo passo aqui é eu fazer o quê? É eu colocar, já resolver como inequação, que temos dois métodos. Temos o método analítico e temos o método gráfico. Então, o método mais simples é nós resolvermos através do método gráfico, para nós analisarmos a solução desta nossa inequação. Então, x1 é igual a 1, temos x1 igual a 1, temos x2 igual a menos 1 sobre 2. E temos aqui como valor de C menos 1, não é? Que é o valor de Y menos 1. Então, eu tenho essa minha equação, essa minha função dessa minha inequação, não é? Tá aqui a minha função dessa minha inequação. Então, eu pretendo fazer o quê? Eu tenho que observar lá em cima, lá. Quais são os valores que nós queremos? Queremos valores maiores que 0. Então, se são valores maiores que 0, significa que são valores positivos. Então, eu só preciso de estudar ou de retirar a solução dessa minha equação quando a função estiver assumindo valores positivos. Valor positivo é aqui e aqui. E aqui é negativo. Então, significa que eu quero, não é? Eu quero a solução, eu quero as raízes, não é? Dessa minha inequação aqui em cima, aqui. A minha solução só estará aqui em cima, aqui em cima, aqui. Aqui em cima é onde vou ter a minha solução. Então, aqui começa do quê? É menos infinito e aqui é mais infinito. Aqui é x, aqui é y.
Ok, pessoal, então eu vou retirar a solução. Vou dizer o quê? Aqui na minha função eu consigo perceber. Então aqui, pessoal, eu consigo perceber o quê? Que essa minha função, não é a solução daqui até aqui, vem de menos infinito, não é menos infinito o quê? Intervalo aberto de menos infinito até menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Então, vai ser intervalo aberto e fechado. Eu tenho que verificar lá em cima, lá em cima. Estou a perceber que aqui é um sinal de maior sem igualdade. Se é sinal de maior sem igualdade, recorda o intervalo aberto. Vem de menos infinito até menos 1 sobre 2, que é quando faz parte da solução. Então, outro sítio que faz parte da solução é daqui de 1, que é aberto de 1 até mais infinito. Então, aberto aqui também. Então, a tua solução está nesses dois sítios. Então, posso escrever essa solução de uma maneira mais clara. Vou dizer o quê? Solução x pertence ao intervalo fechado, aberto, não fechado, aberto de menos infinito, menos 1 sobre 2, aberto, união com o intervalo aberto de 1 mais infinito, aberto. Então, essa é a solução da tua equação. Então, vamos verificar no nosso exame, não é? Onde vem essas opções, consigo perceber que é a alternativa C, não é? É a alternativa C do exame, é a alternativa C deste exame. Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos. Agora vamos dar continuidade resolvendo o exercício número 22, que temos que resolver esta nossa inequação irracional, não é? Para obtermos a resposta correta. Ok, pessoal, temos essa nossa inequação, não é? Essa inequação irracional, mas primeiro percebam o seguinte, que esse tipo de exercício, recorda-se sempre que é preciso calcular o domínio de existência. Então, eu preciso calcular o domínio de existência desta parte aqui e desta parte aqui, para eu obter a solução correta, não é? Então, vou calcular o domínio de existência aqui ao lado. Temos domínio de existência. O primeiro domínio de existência que vou calcular é de 4 menos x. Então, como é que fica? Isso aqui tem que ser 4 menos x maior ou igual a 0. É maior ou igual a 0 por quê? Porque estamos a proteger, não é? Esta nossa raiz aqui, porque não existe raiz quadrática do número negativo. Então, tem que ser sempre maior ou igual a 0, que é um número positivo. Então, vai ser 4 maior ou igual que x, então x é menor ou igual a 4, não é? Então vamos calcular agora também o domínio de existência desta parte aqui. Então é x menos 2, que é também o que é x menos 2 maior ou igual a 0. Também a raiz aqui tem que ter um número positivo para existir essa nossa raiz. Então fica x maior ou igual a 2. Então, no domínio de existência, eu encontrei o seguinte, DE, que é o domínio de existência. Encontrei x menor ou igual a 4 e x maior ou igual a 2. Este é o domínio de existência dessa minha inequação aqui. Então, para resolver essa inequação racional, tem que fazer o quê? Tem que fazer desaparecer estas minhas raízes quadráticas, não é? É um dos primeiros passos, fazer desaparecer essas minhas raízes. Então, para eu fazer desaparecer as raízes, o que eu preciso fazer? Preciso eliminar isso aí, não é? Vou eliminar colocando 2 aqui e colocando 2 aqui. Então, esse 2 corta com esse 2 também corta com este aí. Então, fica 4 menos x menor que x menos 2, não é? Então, eu posso passar x para aqui e passar 4 para o segundo membro. Então, fica menos x, esse x aqui também fica menos x menor que menos 2, o 4 estava positivo, quando passa para o segundo membro fica menos 4, então menos x dá menos 2x, menor que menos 2, menos 4 dá menos 6, então fica x menor que menos 6 dividido por menos 2, então menos não é dividido dá mais, então fica x menor que 6 dividido por 2 dá 3, então esta é a solução que eu encontrei, x menor
que 3, não é? Com 3x menor que 3. Então, esse x menor que 3, antes de eu dar a minha solução, preciso vir analisar com o meu domínio de existência. Então, eu tenho que verificar, para estes valores aqui de x menor que 3, tenho que saber que x nunca tem que ser menor que 2. Então, eu vou dizer o quê? Vou dizer que a solução, não é? A solução desta minha inequação tem que ser considerada, primeiro, o x pertence, vou dizer que vai ser fechado de 2 e 3 aberto, não é? A solução deveria estar mais ou menos assim. Ou ainda eu posso considerar uma solução mais abrangente. Qual é a solução mais abrangente? Eu dizer o quê? Dizer solução x pertence a fechado de 2 e 4 também fechado, porque essa solução aqui abrange também o valor de 3. Então, vamos lá esboçar um pouco essa solução para percebermos melhor. É o seguinte, eu tenho o 2, não é, daqui do domínio de existência, e tenho o 4 que é o domínio de existência. Nós vimos que no domínio de existência x tem que ser maior ou igual a 2, então vou colocar aqui por linha pintada para lá. E vimos também que o quê? Que esse 4 é menor ou igual aos valores. Então, para eu conseguir representar esse 3 aqui está aqui no meio, não é? Está aqui no meio e é aquele valor que está para lá. Nós sabemos que esses valores ou esta inequação, para existir, não pode ter números menores que 2 e não pode ter números superiores a 4. Então, a solução geral desse teu exercício, dessa nossa inequação aqui, começa daqui de 2 até 4. É a solução geral deste exercício. Começa de 2 até 4. Daqui até aqui é a solução. Porque esses valores aqui de x menor que 3 vão abranger valores negativos. Então não pode. Tem que colocar um certo limite. O limite da nossa solução é de 2 até 4. Que é a solução mais correta a se dizer. Que é a alternativa. Vamos lá ver no nosso exame. Esse número 22 é a alternativa B do nosso exame. X pertence a trabalho fechado de 2, 4 fechado. Ok, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos agora resolver o exercício número 23, que temos aqui, resolvendo essa equação, não é uma equação exponencial. Temos que calcular o resultado dessa nossa equação exponencial. Ok, pessoal, temos já aqui, não é, a nossa inequação exponencial. Então, para resolver uma equação exponencial, preciso sempre garantir que a base, não é, seja a mesma. Então, para eu ter aqui a base igual, é só eu conseguir transformar esse 1 e esse 4 para ter base 2. Então, nós sabemos que o quê? Que 4 é a mesma coisa aqui que 2 ao quadrado, não é? A mesma coisa que 2 ao quadrado menos 2x mais 1 mais. Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, para eu ter base 2 aqui, posso dizer o quê? Presta atenção, pessoal, eu posso dizer que é 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, em vez de eu colocar 1, posso colocar 2 elevado a 0 para eu conseguir resolver o exercício. Então, vai ser 2 elevado a 0 igual a 0. Então, tens que ter esse tipo de pensamento sempre que lidares com equações exponenciais. Então, já estou a ver que tenho bases iguais, não é? Tenho bases iguais. Então, vou dizer o que? Aqui vai ser 2 vezes x, que vai ser 2 elevado a o quê? Elevado a 2x menos 2x mais 1 mais 2 elevado a 0, que é tudo isso aqui igual a 0. Ok, pessoal, então aqui o que eu posso fazer? Eu tenho que também conseguir arranjar, não é? Arranjar uma sequência para o meu expoente, não é? Para o meu expoente. Então aqui posso dizer que é 2x menos, aqui posso dizer que é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Não é, pessoal? Sim, muito certo. Então, aqui eu posso trocar, não é? Colocar o 2 aqui fora, colocar x aqui fora é a mesma coisa, porque a potência da potência não vai ser o quê? 2 elevado a x elevado a 2 menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1
mais 2 elevado a 0 igual a 0 aqui e também é igual a 0. Então eu tenho que fazer o que aqui? Aqui vou aplicar uma condição para eu substituir para poder resolver, né? Vamos lá aplicar uma condição muito simples. Estou a ver que tenho 2 elevado a x aqui, também tenho 2 elevado a x aqui. Então posso dizer o quê? Posso dizer seja, não é? 2 elevado a x igual a t. Essa é a condição que irei aplicar. Seja 2 elevado a x igual a t. Então no lugar de 2 elevado a x vou colocar t. Então vai ser t ao quadrado menos t vezes 2 mais 2 elevado a 0 igual a 0. Não é? Então aqui vai ser t ao quadrado menos 2t mais 1 igual a 0. Então aqui eu preciso de resolver essa minha equação quadrática. Então, pessoal, mais uma vez, pratiquem resolução de equações quadráticas de modos simples e mais rápidos. Aqui eu não vou sofrer calcular delta, x1 e x2. Vou mais uma vez aplicar aqueles métodos que eu ensinei de como resolver equação quadrática em 2 passos. Então aqui eu vou dizer T1 aqui é igual. Pode usar aqui soma e produto e pode usar aquele outro método de adição dos coeficientes que eu lá expliquei. Então posso dizer que T1 aqui é igual. T1 é igual a 1 ou T2 aqui é igual. T2 vai ser igual a 1 também, não é? Porque se você pensar soma em produto, quais são dois números que se eu adicionar vai dar 2? 1 mais 1 dá 2. Quais são os dois números que se eu multiplicar vai dar 1? 1 vezes 1 vai dar 1. Então usei soma e produto para resolver este exercício. Então tenho T1 igual a 1 ou T2 igual a 2. Então depois de calcular, eu tenho que levar os valores aqui que eu achei de T1 ou T2, vir substituir aqui. Porque eu tenho que resolver essa função em ordem x, não em ordem de t. Então, como é que fica aí? Aqui vai ser a primeira parte de t1. Então, vai ser 2x igual a t1. E aqui também terei 2x igual a t2, não é? Então, eu direi o quê? Direi que 2x é igual a t1. T1 é igual a 1. E aqui terei o que? Terei 2x que é igual a T2, que também é igual a 1. Então, tem o mesmo valor. Então, é de dizer o quê? 1 é a mesma coisa que eu dizer o quê? É a mesma coisa que eu dizer 2 elevado a 0, como eu expliquei lá. Vai ser 2x igual a 2 elevado a 0. E aqui também será a mesma coisa, 2 elevado a 0. Então, essas bases aqui, está a mesma base, não posso eliminar essas bases, ficar com os expoentes, fica x igual a 0 e a mesma coisa aplica-se para aqui, x igual a 0. Tem o mesmo resultado, então significa que a conjunção aqui é válida. A conjunção é só verdadeira quando este é o mesmo valor e este também é o mesmo valor. Então, solução x pertence ao que? A 0. Então, x igual a 0, conjunto 0. Então, vamos lá ver qual é a opção que diz x pertence a 0. Vamos lá ver no nosso exame, x igual a 0 é a opção C. X é igual a 0. Ok, pessoal, vamos dar continuidade à nossa resolução. Agora vamos resolver o exercício número 24 deste exame, que diz resolvendo a inequação, né? Essa seguinte é inequação logarítmica. A resposta é ok, pessoal, temos aí essa nossa inequação logarítmica aqui, não é? Então, sempre recordem-se, pessoal, que quando se trata de inequações logarítmicas racionais, é necessário sempre eu calcular o domínio de existência. O argumento do logaritmo está aqui, não é? Então, temos que calcular o domínio de existência, não é? Domínio de existência, não é? Do logaritmo, nós sabemos que o logaritmano não pode ser igual a 0, nem pode ser um número negativo. Logo, tem que ser o quê? Esse logaritmano, 2 pontos, x ao quadrado menos 1, tem que ser maior que 0. Esse é o domínio de existência do logaritmo, não é? De uma inequação logarítmica. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? É uma inequação quadrática. Para eu resolver inequações quadráticas de qualquer tipo, é necessário primeiro eu transformá-la em uma equação
quadrática, depois calcular os zeros, não é? Então vai ser mais ou menos raiz quadrática de 1. Eu passei o menos 1 para cá e passei o 2 para cá. Então fica x1, não é? Raiz quadrática de 1 é 1, então vai ser menos 1, ou x2 vai ser o 1 positivo. Então esse meu domínio de existência dessa minha inequação logarítmica, eu posso determinar os valores que eu pretendo calcular, que são valores maiores que zero, logo são valores positivos. Então vou resolver esta inequação com o método gráfico. Vou colocar as minhas raízes aqui, menos 1 e 1c, que é menos 1. Então tenho aqui a minha função, que é a função dessa minha equação aqui. Essa minha equação que vai dar o meu domínio de existência. Nós queremos valores positivos. Positivo é aqui. Então nós queremos esta parte aqui da função. Queremos essa parte da função, não é? Queremos essa parte da função. Então, o domínio de existência aqui dessa nossa equação logarítmica vai ser essa parte aqui. Aqui é menos infinito, aqui é mais infinito, aqui x, aqui y. Então será domínio de existência, será o quê? Solução x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até menos 1, aberto também, não é? Aberto, união, aberto de 1, que é esse 1 daqui, até mais infinito, aberto. Então este é o domínio de existência da nossa seguinte inequação logarítmica. Está aqui o domínio de existência. Então a solução ou os valores que eu vou obter aqui dessa minha inequação logarítmica tem que estar contida nesta solução que eu calculei o domínio de existência. Ok? Muito certo. Agora que já determinei o domínio de existência, agora posso resolver já essa inequação logarítmica. Aqui, para resolver essa inequação logarítmica, posso logo aplicar o que? A definição de logaritmo, não é? Passar isto aqui para aqui e deixar isso aí. Vai ser x ao quadrado menos 1 menor ou igual que 3 elevado a 1, não é? Então, como é que será? Será x ao quadrado menor ou igual, esse menos 1 passa para aqui, vai ficar 3 mais 1, fica x ao quadrado menor ou igual a 4. Então, para conseguir resolver isso aqui, vou passar esse 4 para aqui, fica x ao quadrado menos 4 menor ou igual a 0. Então, eu tenho essa minha inequação quadrática. Para resolver a inequação quadrática, lembre-se, primeiro tem que transformá-la em uma equação quadrática, que é só eu dizer menos 4 igual a 0. Então, a mesma coisa que fiz ali, vou calcular. Vai ser mais ou menos raiz quadrática de 4. Vou calcular as raízes aqui. Então, terei x1. Raiz quadrática de 4 é 2. Então, vai ser menos 2. E terei outro x2, que raiz quadrática de 4 é 2. Então, vai ser 2 positivo. Então, aí tenho a minha solução, não é? Tenho aí a minha solução. Tenho aí, ainda não é a solução, mas tenho aí as minhas raízes dessa minha inequação. Então, vou representar ou resolver graficamente. Então, terei menos 2 e terei 2. O nosso C é menos 4, terei menos 4 aqui. Então, vou representar aqui esse meu gráfico. É o gráfico que eu tenho para a minha inequação. Então, o que eu tenho que fazer aqui é observar quais são os valores que eles querem. Eles aqui querem valores menores que zero. Esses valores aqui menores que zero são valores negativos. Então, só faz parte da solução ali onde a função é negativa, não é? Ali onde a função é negativa. Então, na minha função, a parte onde é negativa é aqui embaixo, não é? Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo. A parte negativa é de menos 2 até 2. Então é aqui onde tenho a minha solução, não é? De menos 2 até 2. Então direi o quê? Direi aqui que o que? Solução desta minha equação é x pertence ao intervalo que tem igualdade, não significa que é intervalo fechado. Intervalo fechado de menos 2 até 2 também é o que? Fechado. Então eu tenho que observar essa minha solução que eu resolvi está contida dentro desse intervalo aqui, daqui do domínio de existência. É só analisar. Tenho solução x, eu estou a dizer que pertence
a menos 2, 2 fechado. E ali no domínio tem a x e pertence a menos infinito, menos 1 com união de 1 até mais infinito. Então eu tenho que observar aqui qual será a solução dessa minha equação. Então eu vou agrupar, não é? Esta parte aqui de menos 1 com menos 2, essa parte positiva de 2 com aqui. Então a solução, né? Terei uma solução já final do exercício. Terei solução x pertence a solução do exercício, só deixando o menos existência, a solução x pertence a menos 2, 2. Então eu vou unir com esse menos infinito, menos 1, união 1 mais 1 até mais infinito. Então direi o quê? Que é intervalo fechado de menos 2 até menos 1 daqui do domínio de existência aberto, união com intervalo o quê? Intervalo aberto de 1 daqui com esse 2 aqui, com 2 fechado. Então esta é a solução do meu exercício. Solução x pertence a menos 2 fechado, menos 1 aberto, união com intervalo aberto de 1 até 2 fechado. Então eu vou observar no meu exame qual das afirmações é correta para essa minha solução. Então a afirmação correta neste exercício é a opção E, não é? É a opção E. É a opção E. Então é a opção E do exame. Ok, pessoal. A aula de hoje vai terminar por aqui para o vídeo não ficar mais longo. Então esta foi a terceira parte da resolução deste nosso exame de admissão de matemática 2019. Não se esqueça, pessoal, se não é inscrito, subscrever-se no canal, deixar o teu like e aguardar até a parte 4, que deixarei o link aí embaixo na descrição do vídeo. Então até a próxima aula, pessoal.